No vídeo de hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre os fatores de riscos, né? Porque, obviamente, que a gente conversou que não necessariamente só quem é depressivo vai cometer suicídio. Também conversamos que alguns mitos, algumas coisas são mitos, algumas coisas são verdades, então não necessariamente porque é jovem não vai cometer suicídio. Mas existem alguns fatores de riscos que nós podemos estar atentos, principalmente nós que trabalhamos com a área da saúde, tá? São características que acabam acontecendo nas pessoas que estão com essa intenção, ou situações que a pessoa pode estar vivendo que dá para ela maior chance, ou ela corre o maior risco de querer cometer um suicídio. O primeiro ponto que a gente precisa conversar é sobre as condições de saúde mental. Então, a gente falou sobre a depressão, mas bem importante a gente lembrar que não necessariamente só quem é depressivo vai se suicidar, tá? Mas a depressão, sim, é uma condição mental que requer bastante atenção, mas existem outras situações, como a bipolaridade, a ansiedade, transtornos de humor bipolar, relacionamentos, né? Relacionamentos deficientes. Então, tem uma série de outras condições mentais que podem ser fatores de risco, sim, para uma pessoa que tem a intenção de se suicidar. Um outro ponto é a condição de saúde física, gente. Então, pessoas que são obesas, muito obesas, né, e não encontram solução. Temos que lembrar que a obesidade é uma doença, né? A obesidade não é uma preguiça, uma falta de vontade de fazer dieta, né? Então, pessoas obesas, pessoas que tinham, por exemplo, uma vida normal e porque sofreram algum incidente, passaram a ter alguma incapacidade funcional, pessoas com dor crônica, né? Tem pessoas que sofrem de dor crônica aí a vida inteira. Então, isso são sinais de condições físicas que podem sim trazer aí um maior risco ao suicídio, tá? Temos também fatores ambientais. Então, pessoas que já têm alguma condição física ou alguma condição mental, se ela viver num ambiente onde ela tem acesso a drogas, a armas, venenos, né? Então, isso é um fator de risco. Mas existem outras questões ambientais que a gente também pode considerar fator de risco, né? Como o bullying, tão falado hoje em dia. Então, a gente sabe de histórias, a gente tem até filmes, né? Que relatam pessoas que se suicidaram por causa do bullying, né? Por esse fator ambiental que traz aí, pode trazer como consequência o suicídio. Pessoas que foram estupradas, pessoas que passaram por violência doméstica, né? Então, esse tipo de fator ambiental também deve ser analisado como um fator de risco. Temos também os fatores de risco históricos, né? Então, assim, aquela pessoa que já tem um histórico de um familiar que se suicidou, trava a língua de novo, né? Pessoas que têm histórico de bipolaridade, histórico de esquizofrenia na família. Então, são fatores de risco históricos que também precisamos estar atentos a isso, né? E uma outra coisa interessante a gente conversar também é que geralmente a pessoa que vai cometer o suicídio, né, ela pode demonstrar assim alguma mudança de comportamento. Então ela pode passar assim repentinamente a ter comportamentos que ela não tinha antes, né? E aí a gente pode estar observando assim, principalmente a questão do humor da pessoa. Então a pessoa passa a ter um humor diferenciado, né? A pessoa passa talvez a falar de forma mais persistente sobre um determinado assunto, ou ela pode estar fazendo comentários mais fortes, como eu não sirvo para nada, eu realmente não aguento mais isso, ou não aguento mais aquilo. Então a maneira como a pessoa fala, o seu comportamento pode ficar diferente, e aí a gente precisa estar prestando atenção nisso. Também há casos de pessoas que começam assim a ingerir
drogas, né? Não somente drogas ilícitas, mas drogas lícitas, como álcool, né? Então, a pessoa nunca bebeu e ela passa a beber muito, a beber com muita frequência. Então, isso também é um sinal de alerta para a gente em relação ao comportamento, tá? Afastamento de atividades também é um sinal. Então, aquela pessoa que gostava muito de caminhar todos os dias, não quer mais fazer isto, né? Ou aquela pessoa que dormia muito e agora dorme pouco. Ou a pessoa dormia pouco e agora tá dormindo muito, né? A pessoa se isola da família, se isola dos amigos. Então, são sinais que devem, assim, chamar a nossa atenção nessa questão do suicídio, tá? Como a gente falou antes, o sinal de humor é muito importante, então observar mesmo, né? Se essa pessoa tá deprimida, ansiosa, se ela tá com perda de interesse, se ela tá muito irritável, né? Se ela tá muito agitada, tá? Então, essas são questões que a gente deve ficar atento, porque isso são sinais de risco, isso são sinais de alertas, tá? E a gente pode estar trazendo isso para o nosso contexto profissional e ampliar, obviamente, aplicar esse conhecimento todo na nossa vida pessoal, na nossa relação com os amigos e com a família também. Mas enquanto profissionais da saúde, a gente tem que estar muito atento a isso, ok? Porque como falamos num vídeo anterior, é mito. A pessoa que quer cometer o suicídio, ela não vai falar sobre isso, ou ela não vai dar sinais. Não, ela vai falar sobre isso, ela vai dar sinais, e nós temos que estar atento para ajudar essas pessoas, porque pesquisas, também como falei anteriormente, mostram que as pessoas que queriam cometer suicídio e conseguiram resistir àquele momento, quando olham para trás, chegam à conclusão que não queriam cometer o suicídio, que não queriam morrer. Então, nós temos um papel muito importante na vida dessas pessoas, ok? Nós vamos combinar o seguinte, eu vou gravar mais um vídeo sobre esse assunto, para a gente finalizar esse tema, onde eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre alguns testes, algumas pesquisas recentes, tratamentos, né, que estão assim hoje sendo oferecidos tanto para pessoas que tiveram a intenção suicida, como para familiares, amigos, pessoas próximas de pessoas que cometeram o suicídio. Então, a gente vai fazer mais um vídeo para a gente falar sobre esse restantezinho aí do tema, tá bom? E poder concluir esse contexto, porque eu acho que é muito rico, muito importante mesmo a gente estar conversando sobre isso. Ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo.